Esse é um ponto importante, pois a primeira leva que veio de imigrantes para o sul de Santa Catarina no navio Rivadavia deixaram um navio no Rio de Janeiro, embarcaram no vapor Rio de Janeiro para Desterro. Em Desterro, eles trocaram de embarcação para poder entrar na Barra de Laguna. Ali no porto de Laguna, eles pegaram embarcações menores, os patachos, as embarcações que eram puxadas por corda, e subiram no Rio Tubarão. Então eles vieram de Laguna nessa direção, e aqui, nesse local, era o porto de Morrinhos. O local também Morrinhos, onde nasceu a Anita Garibaldi. E aqui iniciou o primeiro trajeto deles por terra. Então, desse local, eles partiram rumo à colônia Zambuja, fazendo um trecho a pé, em picadas, em carros de boi. Então, estamos aqui nesse local histórico, hoje abandonado, mas que foi, então, o ponto de partida dos imigrantes italianos que vieram para o sul de Santa Catarina. Então, do Porto do Morrinhos, os imigrantes seguiram o seu caminho, então agora a pé, trecho por terra. Então aqui nesse local, eles seguiram em direção a Tubarão, sem passar pelo centro, pois isso causaria um certo estranhamento à população que ali morava, né? Um grupo de imigrantes, 291 pessoas, sem falar a mesma língua, vestindo roupas diferentes. Então a administração da colônia visava que esses imigrantes não tivessem esse choque com a população local. Então eles passaram aqui por fora. Então provavelmente aqui do Porto de Morrinhos eles seguiram esse caminho e foram até o morro hoje conhecido como Morro do Formigão. Na época era o Morro dos Formigoni, lá onde se localizava, mais ou menos naquela imediação, o porto do Poço Grande do Rio Tubarão. E ali então eles partiram rumo à colônia Zambuja, mas dessa vez com as bagagens em carros de bois, em carroças e tal, talvez até em lombo de mulas. Então esse é um trajeto praticamente desconhecido que os primeiros imigrantes italianos do sul de Santa Catarina fizeram quando chegaram ao Brasil. De Morrinhos eles iniciaram seu caminho a pé e chegaram no dia 16 de abril de 1877 e pararam aqui nesse local onde era o Poço Grande do Rio Tubarão, no município hoje de Tubarão, nas margens do Rio Tubarão, que nasce na Serra Geral e desemboca em Laguna. Esse ponto era uma ligação do caminho dos tropeiros que desciam a serra e baldeavam para as embarcações nesse local as suas mercadorias até Laguna. Então aqui, mais ou menos nesse ponto, havia um grande barracão utilizado pelos tropeiros. E os imigrantes ficaram alguns dias nesse local até que um engenheiro, Joaquim Vieira Ferreira, conseguisse encontrar carros de bois, carroças, um transporte para levar esses imigrantes até a Zambuja. Chegaram aqui nesse local, em Tubarão, em 16 de abril e só foram chegar dia 28 de abril, lá na colônia Zambuja. Então todo esse caminho que foi feito por terra, foi feito a pé, foi feito em carros de bois. E esse ponto aqui é um ponto histórico, porque marca o local que nasceu Tubarão e o local onde os imigrantes permaneceram por longos dias à espera desse transporte até a Zambuja. De 1877 até 1884, fizeram todo esse trajeto de Laguna ou Tubarão até as colônias a pé e carro de boi, levando suas bagagens, mulheres grávidas, as crianças, um trajeto muito sofrido, muito trabalho. A partir de 1884, com a inauguração da ferrovia Teresa Cristina, esse trajeto ficou um pouco mais curto e um pouco mais fácil. Então os imigrantes desciam do navio em Laguna e iam até Pedras Grandes, até o terminal de Pedras Grandes do trem. Então isso facilitou um pouco mais. E a ferrovia não só colaborou para levar os imigrantes, como também escoar toda a sua produção, facilitando então o desenvolvimento dessas colônias que foram implantadas aqui no sul de Santa Catarina. Nós estamos aqui no Rio das Pedras Grandes,
centro do município de Pedras Grandes. Nesse local, há mais de 200 anos, passava o caminho dos tropeiros que ligava Lages à Laguna. E nesse ponto, o engenheiro da colônia Zambuja abriu uma picada até onde seria implantado a colônia Zambuja. Quando os imigrantes vieram da Itália, eles chegaram com os carros de boi nesse ponto. Aqui nesse local, então, os carros de boi abandonaram, deixaram os imigrantes e eles seguiram a pé por 10 quilômetros até o centro da colônia, onde seria o seu local de início da sua jornada aqui no Brasil, aqui no sul de Santa Catarina. Então nós estamos aqui no local onde foi implantado a sede da colônia Zambuja, aqui hoje, comunidade de Zambuja do município de Pedras Grandes. Então nesse local, em 1877, o engenheiro Joaquim Vieira Ferreira escolheu como local para receber os primeiros imigrantes italianos que vieram para o sul de Santa Catarina. Então no dia 28 de abril de 1877, 291 pessoas chegaram do norte da Itália, da região do Vêneto, da Lombardia, e se instalaram aqui. Inclusive, deste ponto foi retirada a primeira fotografia, o primeiro registro fotográfico da colônia Zambuja, que nós utilizamos inclusive como capa do livro Colônia Zambuja, escrita por mim, pelo Idemar Guizzo e pela Leni Pirola, que conta um pouco do desenvolvimento de Santa Catarina através da implantação das colônias de imigração italiana no sul de Santa Catarina. Então, nesse ponto, o engenheiro construiu as primeiras casas, inclusive o primeiro barracão para receber esses imigrantes, até que eles fossem destinados para os seus lotes coloniais, que eram, na realidade, cobertos por mata, né, sem infraestrutura, apenas com picadas. Então, um registro histórico do local que serviu para receber os primeiros imigrantes italianos que chegaram no sul de Santa Catarina. Aqui nesse local foi onde foi implantada a primeira colônia do sul de Santa Catarina, a colônia Zambuja. Foi aqui que as primeiras famílias chegaram, foi aqui que elas se estabeleceram. Aqui eles plantaram as primeiras parreiras, construíram as primeiras casas, foi aqui que eles colheram as primeiras uvas, foi aqui onde nasceram os primeiros filhos, os primeiros descendentes desses imigrantes. Foi aqui que eles começaram a fazer os primeiros vinhos. Então essa região é marcada por muita história, muita cultura e muita tradição que ainda está preservado, e a gente consegue conferir todo esse patrimônio histórico e cultural. Os imigrantes que chegaram aqui na colônia Zambuja, vindo do norte da Itália, trouxeram na sua bagagem um patrimônio cultural muito grande. Aqui eles plantaram a uva, fizeram o vinho. E até os dias atuais, os descendentes desses imigrantes ainda produzem, ainda cultivam o hábito de produzir a uva, de produzir o vinho de forma artesanal, um produto muito rico, carregado de cultura e de história. E aqui nós temos um dos descendentes desses imigrantes, o Sr. Elzo Felipe, um dos fundadores da Vinícola Felipe aqui na Zambuja, que ainda tem o hábito de preservar e cultivar essa herança dos nossos imigrantes. Antigamente, no tempo falecido meu pai, a uva que usava mais, era mais comum de usar a uva Isabel. Uva preta, tinta, só a uva, fica um vinho leve. E era passava uma maquinazinha manual e depois era amassado a pé. Tinha tipo uma grelha em cima de roxo. Então subia lá e aquela massa lá do bagaço, como se diz, da uva, então era tudo amassado para tirar a tinta do grão, né? Para formar um vinho mais colorido. E afinal, depois não tinha, naquele tempo não tinha conservante, não tinha nada. Era usado só a uva para evitar a umidade, para não criar flor, não ficar picante vinagre.
A uva era deixada aos 6, 7, 8 dias, em mesa, o soalho limpinho, tá tudo em pezinho, para deixá-la eliminar a umidade. Então ficava a uva, o cacho ficava seco até. Então ficava a uva, não precisava nem adicionar tanto açúcar, porque já dava o grau suficiente, apesar de ser só uma uva bem enxuta, né? E assim era feito os vinhos. E depois eu transportava um carro de boi até em Veneza, meu pai levava, lá para vender lá para os Bortolucci e até para o próprio padre, usava esse vinho para missa. Era o padre Lodovico Cocco. Assim meu pai contava essa história toda. E quando chegava lá, eles apresentavam o vinho, ó, seu Toninho, esse aqui é o vinho antigo do ano passado, ó. Pode provar, estava perfeito ainda. E, apesar que não tinha nem feito tratamento nem nada no vinho. E fazendo um vinho aos moldes daquilo que eles aprenderam lá na Itália. Foi. Eles já faziam o vinho na Itália. Trouxeram até de lá esses garrafões que trouxeram no navio. Esses garrafões pequenos ali, ó. Esse é de 20 garrafas. Esses eram os garrafões que trouxeram no navio. E chegava até em 2, 3 e secavam um garrafão. Eles iam cantando e distraindo, levando tempo para chegar aqui no Brasil. E assim começa a história da imigração italiana no sul de Santa Catarina. Uma história marcada por muita fé, muita esperança e muita luta. Também muita tradição e muita história. Esse é o local de implantação da primeira colônia de imigração. E quando aqui eles chegaram, eles imaginaram: América, América, América. Cosa sarà esta América?